Boa noite. Boa noite. O maior leilão de petróleo do mundo é realizado no Rio de Janeiro. E o governo federal arrecada quase 70 bilhões de reais. Com a arrecadação, o governo espera acelerar a exploração de petróleo no pré-sal e aliviar as contas públicas. E você vai ver também. Mais uma Black Friday vem aí e deve movimentar milhões de reais em compras. Os consumidores devem aumentar os cuidados com as fraudes. Foi enterrada hoje a mulher que morreu eletrocutada em uma calçada na zona sul de São Paulo durante a chuva que atingiu a cidade ontem. Dados do IBGE apontam que extrema pobreza bateu o recorde no país em 2018. Muitos brasileiros vivem com menos de R$ 145 por mês. Na Bolívia, novos protestos são realizados contra a reeleição do presidente Evo Morales. E equipe da OEA inicia auditoria no resultado. Essas e outras notícias em instantes no Rede TV News. Foi lançado hoje o edital de concessão por 35 anos do Autódromo de Interlagos, em São Paulo. No hospital, o prefeito Bruno Covas, do PSDB, comemorou a notícia. Segundo ele, a concessão vai render R$ 1 bilhão à cidade. Bruno Covas, que está internado para tratar uma embolia e um câncer no aparelho digestivo, publicou o vídeo nas redes sociais. Enquanto recebia medicação, o prefeito falou sobre a concessão do Autódromo de Interlagos. O benefício financeiro para a cidade de São Paulo, entre deixar de cuidar daquele espaço, investimento que vai ser feito, tributo que vai ser recolhido, passa de R$ 1 bilhão. Quem ganhar vai poder fazer atividades, vai poder construir hotel, vai poder ter um galpão industrial e fazer a manutenção do autódromo, hoje responsabilidade da prefeitura. Ficou decidido que o complexo será reservado 80 dias por ano para atividades da prefeitura. O objetivo é que a concessão, que terá validade de 35 anos, seja finalizada até março de 2020. O edital deve ser publicado amanhã no Diário Oficial. Brasília recebe até esta quinta-feira um simpósio sobre discriminação étnico-religiosa. Os debates contam com a participação de cerca de 100 autoridades, pesquisadores e especialistas do Brasil e do exterior. Um evento criado para promover a luta pela discriminação e discutir os desafios para a superação de estigmas étnico-raciais, de gênero e religioso. O simpósio é organizado pelo Ministério Público do Trabalho e a Escola Superior do Ministério Público da União. Entre as entidades apoiadoras estão a Organização Internacional do Trabalho e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF. Nunca pensei que o do ano passado fosse ter a dimensão e o tamanho que ele teve, e não esperava que o desse ano chegasse também a tomar o volume, não só de ações que estão acontecendo, mas de integração de diferentes. Ao longo de 4 dias, o evento se propõe a contextualizar as discussões e abordar temas como preconceito, racismo e discriminação enfrentados pelos povos indígenas, pela população negra, quilombola e religiosa de matriz africana. Nos debates são tratadas questões jurídicas, filosóficas, antropológicas, socioculturais e econômicas. Por mais que eu entenda que eu tenho uma sensibilidade com a comunidade indígena, eu nunca vou saber o que uma mulher indígena sente. O nome disso é lugar de fala. Só hoje foram realizados 7 painéis. Um dos palestrantes e vencedor do Prêmio Internacional de Liberdade Religiosa, Ivanir dos Santos, defende o seminário como uma ferramenta para chamar a atenção da sociedade para temas e povos que estão perdendo direitos no mundo. Porque, na verdade, se você vê que tem várias comunidades, então estão trazendo suas ações, o seu trabalho para quê? Sair daqui fortalecido e levar para suas bases e também para criar movimentos que levem a autoridade pública, seja do legislativo, do judiciário e do executivo, a respeitar o direito dessa população e transformar em políticas públicas, porque isso é que é fundamental.
Entre os debates realizados nesta tarde, um deles abordou a importância da territorialidade das comunidades tradicionais como forma de sobrevivência, de sustentabilidade, das boas práticas e do trabalho digno. Nós existimos porque o espaço de terreiro não pode perder a sua essência, seu caráter de centro de existência. Menos de 24 horas após apresentar um pacote de reformas para promover o ajuste fiscal, o ministro da Economia, Paulo Guedes, deu início à peregrinação em busca de apoio dos parlamentares. Logo cedo, Paulo Guedes foi ao encontro de mais de 30 senadores na residência oficial do Senado. As 3 propostas de emenda à Constituição que compõem o pacote vão começar a tramitar pela casa. Ao final do encontro, o ministro admitiu que vão ocorrer mudanças no texto, mas disse que espera que as alterações não sejam tão grandes como as realizadas na reforma da Previdência. O ministro da Fazenda que disser, ou da Economia que disser que tem algum ponto inegociável, ele não está preparado para o exercício numa democracia. O Congresso é soberano. Seria uma arrogância tola dizer que tem algum ponto inegociável. Agora, nós sabemos quais são os pontos críticos e mais importantes onde deve estar a atenção e o foco. Mesmo não tendo participado da reunião para cuidar do filho doente, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, reforçou a autonomia do Congresso para fazer alterações. A gente não precisa da abertura do ministro para fazer alterações na PEC. O Congresso tem autoridade e legitimidade para fazer as mudanças necessárias. Guedes também esteve com os ministros do Supremo Tribunal Federal num almoço, já que a proposta abrange o impacto fiscal de decisões judiciais. Na noite de ontem, o ministro da Economia já havia se encontrado com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que hoje cobrou a melhoria da aplicação dos recursos que serão redistribuídos. Não é só gastar menos, é gastar bem. O Brasil hoje gasta muito e gasta mal. Não adianta transferir recurso sem uma política em conjunto com estados e municípios para a melhor aplicação e nos melhores programas da aplicação desses recursos. 24 horas depois da divulgação do pacote de reformas, vários setores começaram a reagir à proposta. Um dos pontos mais criticados foi o que determina a fusão de municípios que tenham menos de 5 mil habitantes e produzam menos de 10% da receita, ou seja, de cidades que são completamente dependentes dos repasses da União. Ao conversar com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que nenhum município será obrigado a se fundir. Segundo ele, a população tomará essa decisão, mas não detalhou como seria esse processo. Tem a proposta aí de fundir município. É um município que não tem como, né? Está no negativo. E a população vai ter que dar uma concordada. Parabéns pela iniciativa. Ninguém vai impor nada, não. Já a oposição aponta que vários itens da proposta são inconstitucionais. São PECs da agiotagem, são PECs que geram contrapartida de Estado e municípios contra o funcionalismo público e são PECs que congelam o salário mínimo, tudo para pagar banco, juro e dívida pública. A expectativa do governo é que pelo menos uma das PECs seja aprovada ainda este ano e as outras 2 fiquem para 2020. Enquanto isso, os parlamentares debatem a proposta de complementação da reforma da Previdência. A chamada PEC paralela foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O texto prevê a inclusão de servidores estaduais e municipais nas novas regras de aposentadoria por meio de projetos de lei a serem apresentados pelos poderes executivos locais. O relator, senador Tasso Gereissati, fez alterações no texto. Entre elas, criou a possibilidade de profissionais da área da segurança terem regime especial de aposentadoria e flexibilizou a regra de transição para as mulheres. Agora, o texto tem que passar por 2 votações no plenário do Senado e tramitar na Câmara dos Deputados. É possível aprovar a PEC paralela no máximo em 10 dias no plenário. Então, com acordo ou sem acordo, a PEC paralela sai do Senado Federal ainda no mês de novembro. Essas PECs de ontem são uma das maiores reformas que o Estado brasileiro já viveu em tempos modernos. O governo acertou em cheio e se propõe a enfrentar questões que são vitais para o país. Certamente vai ter que enfrentar sérias resistências do Congresso que vão além das dificuldades na base de apoio. Por exemplo, essa medida que propõe a fusão, a extinção de municípios,
vai encontrar barreiras em políticos habituados a usar lideranças municipais como cabos eleitorais. De qualquer maneira, temos uma coleção de medidas necessárias e inteligentes. A produção e a venda de veículos no país tiveram crescimento em outubro. Os dados são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. De acordo com a Anfávia, entidade que reúne as empresas do setor, a produção de veículos no Brasil cresceu mais de 16% na comparação com o mês anterior. Em relação a outubro do ano passado, o aumento foi de 9,6%. O número também foi positivo para as vendas. Cresceram quase 8% em outubro ante setembro. Já na comparação anual, houve queda de 0,5%. No acumulado do ano até outubro, a produção cresceu 3,6% e as vendas subiram 8,7%. Mais um sinal importante do começo de uma pequena recuperação econômica. E o plenário do Senado acaba de aprovar o texto base da chamada PEC paralela em primeiro turno. O texto inclui estados e municípios na reforma da Previdência. Agora, os senadores analisam os destaques. O Prêmio Comunique-se realizou ontem a 17ª edição do evento em uma noite de gala para cerca de 500 jornalistas. 26 comunicadores foram premiados em 11 categorias. Jornalistas dos principais veículos de comunicação do país participaram do Prêmio Comunique-se, considerado o Oscar do jornalismo brasileiro. Profissionais da Rede TV foram finalistas em 2 categorias. O apresentador do Rede TV News, Boris Casoy, como âncora de TV. A gente sente um coroamento de um trabalho feito com afinco, com dedicação, sempre pensando no telespectador. Meu grande cliente é o meu telespectador. E eu, de alguma maneira, me senti recompensado. E Silvio Luiz como locutor esportivo. O narrador da Rede TV comentou a importância de ser indicado pela 14ª vez ao prêmio. A gente volta para trás e vê o que a gente fez até agora. Ou tudo que a gente fez até agora, entendeu? Então eu fico muito orgulhoso de mim mesmo por ter chegado mais uma vez entre os 3 finalistas. Este ano, outros 4 profissionais da emissora receberam indicação. Entre eles, o superintendente de jornalismo, esportes e digital, Franz Vassek. A edição deste ano teve como tema uma viagem no tempo. Numa mistura de humor e jornalismo, a festa relembrou feitos históricos e tratou das perspectivas da profissão para o futuro. Ao todo, 26 prêmios foram entregues aos profissionais de jornalismo e agências de comunicação. Ricardo Boixá foi o grande homenageado. Boixá era considerado mestre do jornalismo, título conferido aos maiores vitoriosos do Prêmio Comunique-se. A Prefeitura do Rio de Janeiro voltou a operar a linha amarela e, mais uma vez, suspendeu a cobrança de pedágio. Hoje, os motoristas que passavam pela linha amarela via expressa que liga as zonas norte e oeste do Rio não pagaram a tarifa de R$ 7,50. No fim da noite de ontem, as cancelas começaram a ser retiradas pelas equipes da Prefeitura e o pedágio foi liberado. A nova ação da Prefeitura aconteceu após a Câmara dos Vereadores ter aprovado por unanimidade o projeto de lei que permite que a concessão da via seja retomada pelo município. Essa é a segunda vez em 10 dias que a cobrança do pedágio é suspensa. Logo após a votação, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, sancionou a lei, que foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial. O prejuízo da Prefeitura já passou de R$ 1,6 bilhão, que já passaram por lá 150 milhões de carros a mais do que o necessário para pagar todos os investimentos, mais a conservação e operação dessa via durante todo esse tempo. A Lanza, concessionária que administra a via, lamentou a ação do poder público e disse que vai buscar na justiça a preservação dos seus direitos. A concessionária afirmou ainda que a decisão fere a liminar concedida pela justiça na última sexta-feira.
Segundo a liminar, a prefeitura só poderia rescindir o contrato após assegurar à Lanza amplo direito de defesa e indenização prévia em dinheiro. A disputa entre a empresa e o município se intensificou nas últimas semanas. No dia 27 de outubro, a prefeitura destruiu as cabines e cancelas de pedágio. As câmeras que monitoravam o movimento da via também foram quebradas. Um dia depois, uma liminar da Justiça mandou que a Lanza voltasse a cobrar pelos serviços da via. O pedágio só voltou a funcionar nos dois sentidos uma semana após a destruição. Segundo a concessionária, o prejuízo foi de 3 milhões de reais. Mais de 2.000 alunos da zona rural de Porto Velho estão sem ir à escola por falta de transporte escolar fluvial. O problema aconteceu depois que um esquema de corrupção foi denunciado pela Controladoria Geral da União. A Justiça suspendeu os contratos e até agora a Prefeitura não normalizou a situação que se arrasta desde o ano passado. A sala de aula vazia, sem a presença de estudantes ou professores, não demonstra o fim do ano letivo. Pelo contrário, aqui os colégios estão sem aulas porque os alunos não têm como chegar à escola. São mais de 2.000 alunos de 7 localidades da zona rural de Porto Velho prejudicados pela falta do transporte escolar. Só nesta escola, que fica em um assentamento a poucos quilômetros da área urbana, os 500 alunos dela já são conscientes de que o ano letivo, para eles, está prejudicado. Esse ano eu passo de ano, mas não de série. Infelizmente. Infelizmente. Com o ano letivo prejudicado, os pais resolveram cobrar uma explicação do município. Desde março, eles exigem uma resposta da prefeitura. Pais e alunos chegaram a fazer um protesto e fecharam a BR-364. Pressionado, o titular da Secretaria Municipal de Educação acenou com o retorno das aulas. Mas até o momento a promessa não foi cumprida. Nós estamos reunidos aqui com a nossa equipe, juntamente com o corpo jurídico também da prefeitura, para a gente ver qual que é a melhor forma para a gente resolver definitivamente essa situação. Diante de tudo que aconteceu, a má prestação de serviços pelas empresas e outros problemas que ocorreram. Esses outros problemas citados pelo secretário envolvem, na verdade, desvio de dinheiro público. Em maio do ano passado, a Operação Ciranda, realizada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pela Controladoria Geral da União, revelou um esquema de corrupção envolvendo as empresas que prestavam serviços de transporte fluvial escolar para a Prefeitura. Segundo as investigações, os desvios chegaram a 20 milhões de reais. Com isso, o contrato entre o município e as empresas de transporte foi suspenso por ordem da Justiça. Na verdade, as irregularidades concernentes ao transporte escolar de Porto Velho, elas remontam a 2016 como um marco de descobrimento de fraudes. São várias as irregularidades quanto a ônibus que não atendem às exigências dos programas nacionais, que estipulam as regras. Com a suspensão dos serviços, os alunos ficaram sem nenhum outro tipo de transporte. A Vara da Infância e Juventude obrigou a Prefeitura a resolver o problema em até 15 dias. O prazo acaba nesta semana. Enquanto isso, milhares de alunos da zona rural de Porto Velho continuam sem aula. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho informou que está tentando resolver a questão do transporte escolar rural da melhor maneira para que os alunos sejam atendidos o mais rápido possível. Quer dizer, surpreendem corrupção e quem paga o pato são os alunos. Isso é uma vergonha. Uma motorista de um ônibus escolar ficou ferida hoje em Belo Horizonte após passar mal e se envolver em um acidente. 2 crianças estavam no veículo, mas ninguém se feriu gravemente. Câmeras de segurança flagraram a batida. O micro-ônibus seguia pela avenida quando a motorista perdeu o controle da direção, subiu no canteiro e bateu com violência em uma árvore. De outro ângulo, é possível ver que um motoqueiro na pista contrária é atingido e cai. Segundo a polícia, ela afirmou que teve um apagão. Vigilantes viraram alvo de bandidos em estações de metrô do Rio ou do Grande Recife. Em pouco mais de 2 horas, 2 foram assaltados pela mesma dupla. Câmeras de segurança mostram o momento em que esses 2 homens de camisa azul entram na estação Engenho Velho, em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. Eles abordam um vigilante.
O segurança se rende e eles pegam a arma. Depois, a dupla pula uma grade e foge. Cerca de 2 horas depois, eles atacam na estação Alto do Céu, também em Jaboatão. A ação é semelhante. Enquanto o vigilante está sob a mira de um dos bandidos, o outro pega a arma e o celular da vítima. O inquérito foi instaurado para investigar o caso. Por meio de nota, a CBTU, que administra os trens do Recife, informou que as imagens foram encaminhadas à polícia para ajudar na identificação dos criminosos. O homem que confessou ter matado brutalmente a companheira em março, no Dia Internacional da Mulher, foi condenado a 13 anos de prisão em Minas Gerais. Cleuber Elias Silva Santos chegou algemado ao fórum. No banco dos réus, o homem confessou o feminicídio e foi condenado a 13 anos de prisão em regime fechado, sem direito a recurso, e vai cumprir a pena em uma penitenciária da Grande Belo Horizonte. Cleuber está preso desde o dia que cometeu o crime, em 8 de março deste ano. Lilian Maria de Oliveira, de 42 anos, começou a ser agredida após reclamar do volume da televisão. Cleuber estava alcoolizado e deu uma facada no peito da esposa. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O casal vivia junto há 6 anos e, de acordo com os filhos da vítima, foram vários casos de agressões do companheiro. A Black Friday já entrou de vez no calendário dos consumidores brasileiros e deve movimentar mais de 3 bilhões de reais este ano. Mas, em meio às tentações, é preciso ficar alerta para não cair também nas famosas Black Fraudes. As vitrines já tentam atrair a atenção dos consumidores para a sexta-feira de promoções imperdíveis. Eu acho que a gente tem que aproveitar esses momentos, sim. Todo consumidor tem que aproveitar essas ofertas, né? Mas no Brasil, a Black Friday também é conhecida por suas pegadinhas. Pela internet, o Gabriel conseguiu passagens aéreas bem mais em conta, mas o barato saiu caro. Tive que desmarcar minha viagem porque até um dia antes, a empresa aérea não havia resolvido o meu problema. Embarquei com 2 dias de atraso. Me senti muito lesado. Milagres não existem, né? Então, a questão dos valores muito abaixo do preço e a questão dos links enviados por e-mail. São links que falam assim, clique aqui, essa oferta apenas por este link. São esses links falsos que vão direcionar a pessoa para uma página falsa e que aparentemente não tem nada de errado. Um levantamento revela que 65% dos brasileiros já estão pesquisando os preços cobrados hoje nas lojas para comparar as ofertas e comprar depois. De acordo com o site Reclame Aqui, os números também mostram que o evento já virou tradição no Brasil. 8 em cada 10 pessoas já participaram de edições anteriores da Black Friday. Crescimento que vem junto com as reclamações. Em 2018, o site registrou 97 mil pessoas que tiveram problemas com as compras nesta época. Em 2017, foram 34 mil. A principal insatisfação são os atrasos nas entregas. Justamente o que aconteceu com a Joyce, que aproveitou as ofertas do ano passado para renovar o guarda-roupa. No site da transportadora me disseram que o produto já tinha sido entregue, eu não tinha recebido o produto. Fui na loja física, né, onde eu faria a retirada do produto, o produto não estava lá. Eu me senti totalmente lesada, porque eu precisava da compra na data que estava provisionado e ninguém entrou em contato comigo, então a minha experiência foi muito ruim. Se caso demore para chegar o produto, expire os dias úteis que a loja te prometeu, você tem que reclamar, você tem que ir atrás para conseguir uma nova data ou até pedir seu dinheiro de volta. A Polícia Federal de São Paulo realizou hoje uma operação contra o tráfico internacional de drogas. 50 policiais participaram da operação. Eles cumpriram 8 mandados de busca e apreensão e 9 de prisão temporária. A ação ocorreu em São Paulo e na Bahia. De acordo com as investigações, a quadrilha aliciava pessoas para embarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos com grandes remessas de cocaína. Droga que tinha como destino o continente africano. Os presos vão responder por tráfico internacional de drogas e organização criminosa.
O governo de São Paulo concluiu hoje a 28ª Operação São Paulo Mais Seguro. O governador João Dória, do PSDB, tuitou o balanço e disse que mais de 18 mil policiais prenderam 118 pessoas, entre eles 88 foragidos, e recuperaram 31 carros roubados. 9 armas e quase 58 quilos de drogas também foram apreendidos. Foi enterrada hoje a mulher que morreu eletrocutada numa calçada durante a chuva que atingiu São Paulo no começo da noite de ontem. Maria Aparecida Cardoso, de 40 anos, encostou em um cabo de média tensão rompido e recebeu uma descarga elétrica. Essa mulher, que também passava pelo local, quase se envolveu no acidente. Pegou em mim primeiro, pegou no meu guarda-chuva, aí fez o barulho. Aí eu falei, meu Deus, é um fio. Aí eu corri e tentei passar pra cá, pro meu amigo aqui, né? Aí quando eu passei, ela veio atrás de mim. Como ela tava com o celular no ouvido, né? Com o aparelho no ouvido, então pegou ela mais fácil, né? Tava com o celular ligado. Tava toda molhada, sem guarda-chuva, sem nada. Ela passou debaixo do fio pra atravessar pra cá. Aí pegou ela. O resgate chegou a ser acionado, mas Maria Aparecida morreu no local. Técnicos da Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia, passaram parte da noite realizando reparos na rede elétrica. O PROCON, órgão de defesa do consumidor em São Paulo, pediu explicações da empresa sobre as causas do acidente e cobrou assistência aos familiares da vítima. Vamos saber se essa chuva continua em São Paulo e também ver como fica o tempo amanhã em todo o Brasil com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. A chuva deve diminuir nas próximas horas em toda a Grande São Paulo, mas ela ainda aparece com força em forma de temporal no interior paulista, em áreas do extremo sul de Minas, na faixa leste do Mato Grosso do Sul e até no interior do Paraná. Na capital paulista, amanhã o sol aparece mais, a temperatura também sobe mais, máxima de 27 graus, a chuva diminui, mas na sexta-feira a chuva volta a engrossar e as temperaturas ficam mais amenas, máxima de 25 graus. E a tendência para o final de semana é essa, de chuva e ar mais fresquinho. Na capital fluminense, amanhã, tempo encoberto, nublado, com pancadas de chuva no decorrer do dia. Depois do calorão, a máxima não passa de 26 graus. Na sexta-feira, o sol até volta a aparecer, mas pode ter chuva no período da tarde. Em Minas, na capital mineira, muito sol, calorão de 33 graus. Amanhã o tempo continua seco. E vai ser assim no extremo sul gaúcho, nessa outra área aqui do Espírito Santo, pegando a maior parte de Minas, pelo Nordeste e também no norte aqui do Pará e no Amapá. E apesar das pancadas de chuva se distribuírem aí em grande parte do Brasil, o sol deve aparecer. O tempo só fica mais fechado, nublado, em áreas que pegam aqui o sul do Amazonas até o interior do Paraná. Por isso, a quinta-feira vai ser de tempo nublado e pancadas de chuva na capital do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Muita chuva aí nas próximas horas. Em Cuiabá, Porto Velho, mesma coisa. E apesar do mau tempo, as temperaturas seguem altas. Em Cuiabá, a máxima chega aos 35 graus. Agora, no sul do Brasil, em Porto Alegre, o dia começa com chuva e friozinho, mínima de apenas 15 graus. Depois o tempo abre e a máxima chega aos 25. A máxima é a mesma em Floripa, onde o tempo fica mais encoberto e pode ter chuva fraca, isolada em forma de garoa. O sol brilha forte o dia todo e vai estar quente, calorão de 30 graus em Natal e também em Recife, faz 32 graus em Fortaleza. E para encerrar, olha só que legal, um peixe-boi que foi resgatado aí há cerca de 6 anos, finalmente foi devolvido para a natureza, uma operação aí do IBAMA. Ele passou esse tempo todo dentro de uma piscina, recebendo todos os cuidados necessários aí, os tratamentos para ficar forte, para poder ser solto. E a gente vê essa imagem bem bacana, né? E para saber mais sobre essa e outras notícias, é só clicar no site da Rede TV. Te vejo amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Hoje foi realizado no Rio de Janeiro o maior leilão de petróleo do mundo. Dos 4 campos do pré-sal oferecidos, apenas 2 foram vendidos e garantiram uma arrecadação de quase 70 bilhões de reais. Porém, a expectativa do governo era arrecadar mais de 106 bilhões. O mega leilão foi marcado pelo protagonismo da Petrobras. Em consórcio com 2 petroleiras chinesas, a empresa arrematou o Campo de Búzios por 68 bilhões de reais.
De acordo com as regras do leilão, o grupo vai devolver 23,24% do óleo explorado à União. Búzios é o maior dos 4 campos ofertados, com 852 quilômetros quadrados. Só ele produz uma média de 600 mil barris por dia. A área de Itapu também foi arrematada pela Petrobras, com oferta única de aproximadamente 2 bilhões de reais. Os blocos de Sépia e Atapu não tiveram interessados. Eu não tenho dúvida que em 2020 essas áreas estarão sendo ofertadas e serão, esse leilão com certeza será exitoso. O mega leilão do pré-sal arrecadou quase 70 bilhões de reais e foi classificado pelo governo como histórico. Apesar disso, a participação internacional foi mínima. Das 13 empresas habilitadas, apenas 2 petroleiras chinesas participaram com lances em consórcio com a Petrobras. As grandes empresas de petróleo no mundo têm uma tradição de buscar ser operadoras, que são as empresas que gerenciam os consórcios. Esse espaço praticamente já estava ocupado pela Petrobras, que já é operadora nessas áreas desde 2010. Os blocos ofertados hoje são excedente encontrado pela Petrobras quando começou a explorar as áreas do pré-sal na Bacia de Santos. O contrato firmado com a União em 2010, chamado de cessão onerosa, autorizava a exploração de 5 bilhões de barris de petróleo em áreas do pré-sal por 40 anos. Mas, posteriormente, foi identificado que o volume de petróleo nessas áreas é muito maior do que o negociado com a Petrobras. Daí nasceu a necessidade de ofertar o excedente. O governo esperava arrecadar mais de 106 bilhões de reais com a venda dos 4 campos. Mas a Agência Nacional de Petróleo já havia admitido a possibilidade de vender apenas 2. Mesmo assim, a ANP classificou o leilão como um sucesso. Foi um sucesso porque foi o maior leilão já realizado, um sucesso porque levantou o maior bônus já levantado num leilão dessa natureza e principalmente porque foi capaz de destravar um conjunto de investimentos que vão permitir que a arrecadação e os benefícios dessa riqueza para a sociedade brasileira venham. Com os 2 blocos arrematados no leilão de hoje, estados e municípios vão receber metade do que era esperado. O dinheiro deverá ser usado para abater o déficit previdenciário. A exploração dos blocos do pré-sal arrematados hoje deve representar uma mudança na produção de petróleo e gás no país. A estimativa é que a produção dobre nos próximos anos e o Brasil passe da 10ª para a 5ª posição entre os maiores produtores do mundo. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, depois de 5 anos de estagnação, o setor retomou o crescimento. Em agosto, o Brasil produziu quase 3 milhões de barris por dia, um recorde mensal. Para a ANP, em 2030 a produção diária pode chegar a 7 milhões e meio. A previsão é que as áreas arrematadas gerem investimentos, emprego e renda no país. A arrecadação da União, ela, esse ano, só de petróleo, dos leilões, deverá ser em torno de 85 bilhões de reais e isso não se reflete apenas na arrecadação, se reflete também em investimentos. A indústria do petróleo, ela movimenta a indústria como um todo, que vai desde a indústria naval, outras indústrias que fornecem produtos para a atividade de exploração e produção. O governo estima que a exploração do excedente encontrado nos campos do pré-sal vai gerar cerca de R$1 trilhão para a União, com royalties, tributos, comercialização do óleo e bônus de assinatura. Segundo a ANP, o valor repassado pelas petroleiras ao governo pode passar de 60 para 300 bilhões em 10 anos. O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás acredita que as áreas arrematadas têm potencial para gerar 200 bilhões em investimentos. De imediato, o leilão vai trazer alívio para as contas dos estados e do Distrito Federal, que, por determinação do Legislativo, devem usar o dinheiro que for repassado para abater dívidas previdenciárias. Já as prefeituras estão livres dessa obrigação e podem usar os recursos em outros investimentos. Os estados que estão com as contas ajustadas vão ter a possibilidade de pegar esses recursos e fazer os seus investimentos. Os estados que estão endividados
como é o caso do Rio de Janeiro, esses recursos serão muito pouco perto da necessidade que precisa para ajustar as contas. Mas, repito, a emenda de minha autoria garante, por exemplo, que não faltarão recursos para o pagamento a inativos e pensionistas. Os recursos só poderão ser usados em obras ou investimentos se sobrar dinheiro. Com apenas 2 blocos arrematados, o valor que deveria ser recebido por estados e municípios caiu pela metade. Dos 70 bilhões de reais arrecadados no leilão, a Petrobras vai ficar com quase 35. 5,3 bilhões serão divididos entre os estados e mais 5,3 entre os municípios. Como as jazidas estão no Rio de Janeiro, o estado também vai receber pouco mais de 1 bilhão. A União vai receber os outros 23 bilhões de reais. Se você botar no bolso do servidor público, na forma de pagar a dívida de previdência, previdenciária, você está injetando dinheiro na economia. De qualquer forma, direto ou indiretamente, gerando emprego ou pagando dívida previdenciária, você está estimulando a economia. Amanhã acontece mais um leilão que envolve a partilha do pré-sal. Ao todo serão oferecidas 5 áreas com um potencial de arrecadação de até 7,85 bilhões. Com o resultado do leilão, o dólar teve hoje a maior alta dos últimos 7 meses. A moeda subiu 2,2% e fechou o dia valendo R$ 4,08. Não se tem ideia das razões da frustração no total do leilão, especialmente a ausência de empresas estrangeiras, menos claro, da China. Fala-se muito num preço elevado ou uma cobrança alta dos melhoramentos já introduzidos em alguns campos. Outra coisa que é bom lembrar, amanhã o STF continua o julgamento da prisão depois da condenação em segunda instância. A bandidagem está feliz porque o prognóstico é que o Supremo vai mudar de ideia e proibir essa condenação. O número de pessoas em extrema pobreza bateu recorde no país em 2018. São mais de 13 milhões de brasileiros que vivem com menos de R$ 145 por mês. É aqui, em meio ao esgoto, o lixo e as palafitas, que mora Dona Socorro. Ela tem 63 anos. Trabalhou a vida inteira como doméstica e hoje sustenta o marido, que está inválido, a filha e 2 netos com a ajuda dos R$ 170 do Bolsa Família. Essa é a comunidade Roque Santeiro, que fica no bairro dos Coelhos, região central do Recife. A população daqui vive às margens do rio Capibaribe, que corta a capital pernambucana. Um retrato da pobreza. Tudo sobe, né? Aumenta gás, aumenta passagem, aumenta tudo. E quando aumenta um salário é um pouquinho de nada, que não dá no mesmo que você recebia antes. E assim a gente vai levando a vida, né? Mas não tá nada fácil. Em 2018, 47% dos brasileiros que viviam abaixo da linha da pobreza estavam na região Nordeste. A população negra ou parda é a mais vulnerável. Representa 72,7% dos pobres. Em números absolutos, pouco mais de 38 milhões de pessoas. Os dados são da síntese de indicadores sociais divulgada hoje pelo IBGE. No ano passado, o país tinha 13 milhões e 500 mil pessoas com renda mensal per capita inferior a R$ 145, ou $1,90 por dia. Esse valor é utilizado como base pelo Banco Mundial para identificar a condição de extrema pobreza. Embora o percentual tenha ficado estável em relação a 2017, subiu de 5,8% em 2012 para 6,5% em 2018, o maior número da série histórica. O Maranhão é o estado com maior percentual de pessoas abaixo da linha da pobreza. Já Santa Catarina, o estado menos desigual, apresentou o menor percentual de pobres. A gente espera que melhore, né? A gente, para piorar, não pode mais, né? Tem que ter esperança que melhore um pouco. Não é fácil, mas com pelo menos desenvolvimento e distribuição de renda, será possível não terminar com a miséria, mas controlar essa miséria, esse quadro vergonhoso para o país. Por enquanto,
funcionam medidas paliativas como Bolsa Família, etc. Uma espécie de pronto-socorro para a situação. A educação, é bom lembrar, também é uma ótima maneira de reduzir as diferenças e de reduzir a miséria. A pessoa que estuda se valoriza e vai para o mercado com uma melhor distribuição de renda. Essa gente sofrida foi a mais prejudicada pelo assalto aos cofres públicos promovido pelos governos petistas. A polícia do México prendeu um homem suspeito de envolvimento no ataque que matou 9 americanos, pessoas da mesma família, na manhã de ontem. O suspeito foi preso enquanto mantinha 2 reféns na cidade de Água Prieta, que fica na fronteira do México com os Estados Unidos. A polícia apreendeu também carros, armas e uma grande quantidade de munições. Segundo o procurador-geral do estado de Chihuahua, membros do cartel de drogas Los Jaguares podem estar envolvidos no crime. 3 mulheres e 6 crianças foram mortas no ataque. Eles eram cidadãos americanos e membros de uma conhecida comunidade mórmon, que fica no estado de Sonora. No momento do crime, a família viajava ao estado de Chihuahua. O motivo do ataque ainda é investigado. Ontem, após saber da chacina, Donald Trump se prontificou a ajudar o México a combater os cartéis de drogas. 15 pessoas morreram e 4 ficaram gravemente feridas num ataque de um grupo separatista no sul da Tailândia. Quem conta é o correspondente Marcelo Espíndola. Na noite de ontem, muçulmanos separatistas que buscam a independência do sul da Tailândia atacaram 2 postos de segurança na província de Yala. Entre os mortos estão um policial e vários voluntários treinados pelo exército tailandês para proteger a região. 12 pessoas morreram ainda no local do crime. 3 foram levadas ao hospital, mas não resistiram. Os criminosos espalharam pregos nas estradas para atrapalhar a perseguição da polícia e usaram explosivos para interromper o fornecimento de energia na área. A revolta separatista já dura cerca de 100 anos. Começou quando a região habitada por muçulmanos da Malásia se tornou parte da Tailândia. A situação acalmou e só voltou à tona em 2004, quando homens armados invadiram um depósito militar, mataram 4 guardas e roubaram 400 rifles. De lá para cá, cerca de 7.000 pessoas morreram em diversos ataques. A polícia tenta descobrir qual grupo está por trás da chacina de ontem, que foi a mais violenta nos últimos 15 anos. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. Um homem esfaqueou 8 pessoas que visitavam um famoso ponto turístico na cidade de Gerar, na Jordânia. 4 eram turistas, 3 mexicanos e uma suíça. Também está entre os feridos o guia jordaniano que acompanhava o grupo e um segurança. 2 pessoas estão em estado grave. Segundo testemunhas, o suspeito pulou uma cerca que dá acesso ao local e começou a atacar as pessoas de forma aleatória. Ele foi preso. Na Bolívia, os protestos contra a reeleição do presidente Evo Morales já entram na 3ª semana. Uma equipe da Organização dos Estados Americanos já iniciou uma auditoria para investigar as suspeitas de fraude na apuração dos votos. Durante esta madrugada, houve confusão na capital La Paz. Manifestantes e forças de segurança entraram em confronto. Um grupo que tentava chegar ao Palácio do Governo foi impedido por policiais. Os ativistas atiraram objetos contra os agentes, que revidaram com bombas de gás lacrimogêneo. Ao longo do dia, outros protestos foram realizados pedindo a renúncia do presidente Evo Morales. Em Cochabamba também houve confusão, desta vez entre apoiadores de Evo e policiais. Além disso, desde a noite de ontem, a fronteira da Bolívia com o Brasil no estado do Acre está fechada. Ativistas bloquearam as pontes entre os países durante a forte chuva que atingiu a região.
E as manifestações também continuam no Chile, mas o número de pessoas diminuiu. Hoje, manifestantes foram novamente às ruas para protestar contra o governo de Sebastián Piñera. Eles pedem por melhores salários e aposentadorias, diminuição da desigualdade e até a renúncia do presidente. Em Santiago, um grupo de pessoas montou uma barricada em uma avenida da cidade e ateou fogo. Manifestantes também foram vistos atirando pedras em policiais que revidaram com bombas de gás lacrimogêneo. Agora mais um caso de corrupção no futebol. O ex-presidente do Internacional de Porto Alegre e outros 3 ex-dirigentes foram denunciados pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul por desvio de mais de 13 milhões de reais do clube. Após 2 anos de investigação, os procuradores encerraram a primeira fase da Operação Rebote na manhã de hoje. Foram apresentadas denúncias contra o ex-presidente do Inter, Vitório Pífero, e mais 13 pessoas suspeitas de participarem de desvios do clube. Elas têm mais de 200 fatos de estelionatos, um a um identificados e colocados na denúncia, um a um, com a sua descrição, com a sua caracterização. Tem mais de 150 fraudes em documentos. As investigações se dividiram em 2 núcleos que articulavam os desvios do Internacional. A diretoria de patrimônio era responsável por retirar dinheiro em caixa para os chamados adiantamentos de obras. Já o departamento de futebol negociava comissões para efetivar a contratação de atletas. Pelo judiciário, para que autorize o encaminhamento de tudo que foi apurado para a FIFA e para a CBF, para que no aspecto ético, né, dessas instituições, os empresários, os dirigentes também possam ser punidos. Além de 10 empresários do ramo da construção civil e futebol, foram denunciados o ex-vice de finanças Pedro Afatato, o ex-vice de patrimônio Emídio Ferreira e o ex-vice de futebol do Inter, Carlos Pellegrini. Simular uma despesa relacionada a obras, né, para justificar aqueles valores que foram pagos para o Pai de Santo. Né? Só que o grande problema disso é que não me recordo da necessidade de um Pai de Santo no Inter em março, né, de 2015. Os procuradores concluíram que os desvios dos recursos não poderiam ter ocorrido entre diferentes setores do Inter sem o devido conhecimento e consentimento do então presidente Vitório Pífero. O MP calcula ainda que aproximadamente 13 milhões de reais foram desviados. Então o presidente Vitório Pífero foi denunciado por organização criminosa e também pela prática de 200 estelionatos. O Internacional manifestou apoio ao Ministério Público e o atual presidente Marcelo Medeiros confirmou que o clube vai em busca de ressarcimento. Vamos em busca de as ações cabíveis de ressarcimento e de responsabilização pelos atos aqui praticados. O ex-presidente do Inter, Vitório Pífero, disse em nota que não há nada que comprove o envolvimento dele no caso. A defesa de Pedro Afatato declarou que não teve acesso à denúncia. Carlos Pellegrini negou ter recebido qualquer valor em negociações. E Emídio Ferreira não respondeu aos nossos contatos. Cerca de 50 pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil no centro de São Paulo. Essas pessoas foram acusadas de tráfico de drogas e roubo de celulares. Os próprios agentes gravaram imagens de traficante vendendo e escondendo drogas. A investigação teve início há 2 meses. Durante a operação, denominada Guaianazes, foram recuperados mais de 3.500 celulares roubados. E o Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.